Fala, profs, e aí, tudo beleza? Vídeo passado eu falei sobre o sistema operacional Linux, o que era e como ele tem um potencial muito grande para os processos de ensino e aprendizagem. Hoje eu vou mostrar para vocês, fazer um screencast, né? Vou filmar a tela, vou mostrar para vocês o Linux Educacional 6.1. O Linux Educacional 6.1 é uma distribuição Linux voltada para a educação, que é fomentada, apoiada pelo Ministério da Educação e Cultura aqui do Brasil, tá? Depois da vinheta a gente fala aí sobre o Linux Educacional. Quer mais? Tchau, tchau. Olá, então estamos aqui nesse screencast, eu com a minha cabecinha aqui bem pequenininha no canto superior esquerdo. Ela vai se mexer um pouquinho, tá, pessoal? Opa, assim que eu precisar mostrar algumas coisas, tá? Eu vou sumir daqui porque o foco não sou eu, o foco é a tela aí do nosso querido Linux Educacional. Então, plup, opa, errei, plup, agora sim. Bom, muito bem, essa aqui é a versão 6.1 do Linux Educacional, né? Na instalação, tudo indicou que ele é baseado, né, no Ubuntu, né? Vamos ver aqui os detalhes, olha só, aqui temos os detalhes. Ele é baseado no Ubuntu 16.04 LTS. A gente realmente aí não sei se ainda tem suporte para essa versão, mas pouco importa, tá? Eu estou rodando ele aqui numa máquina virtual, porque meu sistema operacional original não é o Linux Educacional, e eu setei aqui a máquina com 2 processadores para ter um pouquinho mais de velocidade. Então, a instalação do Linux Educacional baixado do portal do Mac, que depois eu vou colocar na descrição do vídeo, o download, o link de download, ele é baseada no Ubuntu. Então toda a instalação do Ubuntu ela é padrão, então é a mesma coisa. Bom, ele também tem aqui o ambiente GNOME, né? Aqui todos os aplicativos, ele organiza por categorias, né? Então, configurações educativo. Só que vejam vocês, hein? Ele tem um pequeno problema, ele não vem com muitos aplicativos educacionais que tu podes, digamos assim, explorar, né? Antes, falando sobre a instalação, detalhe interessante é que tu pode instalar este Linux Educacional como estudante, como professor e como servidor, ou seja, tu pode ter uma máquina que vai ter a possibilidade de controlar todas as estações instaladas com Linux Educacional. Muito bem, a gente vai precisar fazer um ajustezinho que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o seguinte: a gente pode acrescentar pacotes educacionais que estão faltando, né? Então, por exemplo, a gente vem aqui no terminal, eu vou ver se ele já está instalado o Synaptic, né? Vamos ver, sudo apt get install Synaptic. Se tu for prof e não saque muito dessas coisas de informática, o Synaptic já está instalado. E tu não sacar muito dessas coisas de informática, evidentemente que a gente precisa contar com o suporte do nosso pessoal da TI da escola, né? Ó, instalador de pacotes. Eu acho que esse aqui é o Synaptic. Esse é o Synaptic. Então, para eu instalar um programa no Linux, eu tenho várias maneiras de fazer, né? Vou instalar aqui pelo Synaptic, né? Vou dar uma atualizada aqui. Me parece que ele não apareceu a lista aqui dos pacotes. Os
pode ser uma questão de limitação da versão, né? Ou vou fazer uma mutretinha aqui, que é o seguinte, vou chamar o Synaptic como superusuário. Eu acho que ele não me pediu a senha de superusuário. Não prestei atenção. Ah, agora sim. Muito bem. Aí, essas aqui são listas enormes de categorias de programas que podem ser instalados. Mas eu vou botar aqui, ó, Edubuntu. Lembra que eu falei no vídeo anterior do Edubuntu, que era uma distribuição descontinuada? Ó, nós temos aqui, ó, vários pacotes do Edubuntu, inclusive a possibilidade de transformar essa distribuição num Edubuntu. Mas vamos ver o que a gente quer. Olha, o que a gente quer tá aqui, ó. Ó, um conjunto de aplicações educacionais. Então eu vou marcar para escola, eu quero tudo, né? Para escola, aí ele vai instalar primário, fundamental 1, né? Secundário, tô chutando, tá? E ensino médio. Muito bem. Feito isso, eu vou instalar, vou aplicar isso. Então, nesta versão do Linux Educacional 6.1, ele tem essa limitação. Ele não tem todos os pacotes educacionais necessários, tá? Bom, eu vou dar uma pausada no vídeo aqui, eu não vou deixar vocês ficarem olhando 3 minutos para a tela. Assim que terminar de instalar, eu retorno aqui, vou dar uma pausa no vídeo, tá bom? Isso eu posso fazer por aqui tranquilamente. Já volto. Então, depois de instalar os pacotes aqueles, demorou um pouquinho mais do que o tempo estabelecido ali, porque é o tempo de download e o tempo de instalação. Agora vocês vejam aqui a mudança que teve no conjunto, né? Aqui mostra os aplicativos e vejam, né? Tem configurações, desenvolvimento, tem algumas coisas que apareceram aqui, ó. Educativo, muito mais coisas, né? Ó, EASO Gcompris. Veja como ele roda rápido aqui na máquina virtual, né? Embora eu tenha colocado 4 GB, vejam, ó. Jogos, aparece mais coisa também, né? E a coleção dos programas educacionais aumenta bastante. Esse aqui para uma aula de geografia, né? Digamos um planetário, né? Acho que aqui tem que fazer a configuração da localização, ó, Greenwich. Vamos ver se a gente acha aqui a minha cidade, Porto Alegre. Acho que não aparece aqui. Mas enfim, alguma localização próxima, né? Isso é para ver o cidade. Vamos ver se aparece São Paulo, pelo menos aqui. São Paulo deve aparecer, Rio de Janeiro. Não aparece ali, não, só coisas dos Estados Unidos. Mas tudo bem, não tem problema. Vejam aqui um planetário, né? Muito interessante. Bom, pessoal, a questão toda é assim, tá? Mas por que eu vou utilizar o Linux, né? Bom, quem trabalha em escola e que tem, digamos assim, uma divisão de papéis como eu tenho, que é entre a questão educacional e a questão pedagógica, vai entender das dificuldades que existem ao administrar máquinas no ambiente Windows, né? Bom, primeiro que, evidentemente, para fazer uma administração correta do ponto de vista da tecnologia ou da gestão da tecnologia de informação, as máquinas devem estar equipadas com o sistema operacional Windows na sua versão Professional. Além disso, as máquinas
precisa ter antivírus, né? Então há um custo associado a utilizar um ambiente proprietário, né? Hoje em dia pouco se faz sem estar conectado. Então aquela coisa assim de usar o Word, PowerPoint, Excel no ambiente escolar para os alunos meio que caiu assim em desuso, porque a gente tem as nuvens, né? Então muita gente utiliza a nuvem da Google, muita gente utiliza a nuvem da Microsoft. Então, utilizar um Google Docs hoje, tu não precisa de muita máquina. Então, tu ter ali um sistema operacional mais seguro, que pode ser facilmente controlado ou pouco modificado, é muito interessante. Além do que, o Linux educacional, ele permite que tu pesquise dentro do portal do Mac, né? Então, vamos ver aqui, ele apareceu alguma coisa? Não, mas aqui a gente tem um menu do LE, ó, que é muito bacana. Isso não sei se ele vai rodar direito numa máquina virtual, mas é um sistema operacional pensado para professores e uso em sala de aula. Então, olha quantas coisas bacanas que a gente tem aqui relacionadas com geometria que o professor de matemática pode utilizar. Então, vale a pena que o colega professor, a colega professora, dê uma olhada nessa perspectiva do Linux educacional. Além do que, existe uma espécie de, não vou dizer que um suporte 100% do Mac, né? Se o colega precisar de algum programa que não tem aqui, por exemplo, um famoso, deixa eu ver aqui, GCompris tem, mas enfim, o GeoGebra me parece que não tem aqui. Ó, tem uma aqui, o GBraining, que tem muitas coisas mesmo, né? Problemas, né, para serem resolvidos. Então, o sistema operacional Linux, além de promover a governança e a estabilidade da máquina em qual ele está instalado, ele traz uma tranquilidade para o professor, ou seja, ele não precisa se preocupar com coisas que ele se preocuparia com Windows, por exemplo, ou a equipe técnica da escola não precisar se preocupar. Antivírus, licença, se tem vírus ou não, essa coisa toda. E apresentar um sistema operacional diferente para as crianças quebra um pouco aquela ideia de que sistema operacional é o Windows. A gente viu no vídeo passado que não, tem vários sistemas operacionais. O Windows é um dos mais conhecidos. O Linux também. O sistema operacional da Apple também. Então, vou voltar aqui a aparecer, só para a gente conversar um pouco frente a frente, face to face. Então, o Linux, ele é uma boa alternativa pedagógica. Ou seja, ele vai requerer que a pessoa mude, por exemplo, a área do cérebro que está utilizando. Então, para utilizar esse sistema operacional aqui com essa interface, que não tem menu iniciar, só pelo fato, e aí os neurolinguistas, os psicólogos, os psiquiatras sabem muito melhor do que eu, ativa partes diferentes do cérebro. Mas para mim a questão pedagógica maior existe outro sistema operacional além do Windows, existem alternativas além do Windows. E dar escolhas, dar autonomia para o nosso aluno é tudo isso que a gente quer como educador, não é verdade? Bom, esse é o Linux educacional. Entrem no site do Mac, deem uma olhada ali, pesquisem o uso do Linux educacional e conversem com o pessoal da área de TI, porque, por exemplo, o Linux ele ressuscita máquinas. Se tu faz parte daquela realidade do ensino público, muitos colegas eu escutei dizer assim, eu tenho um laboratório de informática parado porque ele está com Windows XP. Bom, Windows XP é uma bomba relógio da insegurança cibernética, né? Outra alternativa também, que de repente eu vou fazer um vídeo tutorial, talvez essa versão aqui do Linux educacional seja muito pesada para as máquinas que tu tem no teu laboratório. Mas como o Linux ele é versátil,
ele é escalável, existem distribuições Linux para máquinas mais antigas, onde também acessam esses repositórios, esses programas educacionais. Então sempre há uma solução para reativar o laboratório, para levar o recurso de informática para os teus alunos e alunas, caso eles tenham alguma limitação, que a tua escola tenha alguma limitação, seja uma escola pública com poucos recursos, tá bom? Então era isso, era um vídeo rápido, eu queria só apresentar o Linux Educacional para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Se cuidem aí. Até mais.